Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é operações com subespaços. Considere os dois seguintes subespaços de R2. W1 como o conjunto dos pares ordenados tais que x mais y é igual a zero, e W2 o conjunto dos pares ordenados tais que x menos y é igual a zero. O conjunto união W1 unido com W2 é dado da seguinte forma. É o conjunto dos pares ordenados que atendem à primeira restrição, a restrição de W1, ou atendem à segunda restrição, que é a restrição de W2. Observemos que o vetor 1, 1 pertence à união. Por que esse vetor pertence a essa união? Porque ele satisfaz essa condição. 1 menos 1 igual a zero. Já o vetor 1 e menos 1 também está na união, mas por satisfazer essa condição. 1 mais menos 1 igual a zero. Então vejam que temos aqui dois vetores que pertencem ao conjunto união. Se esse conjunto união for um subespaço, então a soma de dois quaisquer vetores desse conjunto tem que permanecer no conjunto. Isso de acordo, claro, com o teorema da caracterização de subespaço. Mas vejamos o que acontece. U mais V, ou seja, 1, 1 mais 1 menos 1, dá 2 e 0. E 2 e 0 não atende a essa primeira condição e também não atende à segunda condição. Ou seja, 2 e 0 não pertence ao conjunto união. Portanto, pelo teorema da caracterização de subespaço, a união de W1 com W2 não é um subespaço de R2. Bem, essa discussão mostra que a união de dois subespaços nem sempre é um subespaço do espaço vetorial. Aqui, claro, cabe o seguinte questionamento. É possível a união ser um subespaço? Em que ocasião isso acontece? Mas, de maneira geral, não é. Esse resultado mostra que a intersecção entre dois subespaços é sempre um subespaço. Ou seja, se W1 e W2 são dois subespaços, então W1 intersecção W2 também é um subespaço. A demonstração desse teorema é fazendo uso do teorema da caracterização de subespaços. Então, fica aqui como exercício para vocês mostrarem que esse teorema é válido. Ok? Vejamos então um exemplo de determinação do subespaço W1 inter W2. Veja ver o espaço vetorial R3 e considere os subespaços W1 das ternas ordenadas tais que x mais y menos z igual a zero e W2 das ternas ordenadas tais que 2x menos y menos z é igual a zero. Observe que tanto W1 quanto W2 são planos. Vamos então determinar o subespaço W1 inter W2. Por definição, um vetor V pertence a W1 inter W2 se e somente se as suas coordenadas atendem à restrição x mais y menos z igual a zero, que é a restrição dos vetores de W1, e também atende às restrições de W2, ou seja, 2x menos y menos z igual a zero. Obtemos assim um sistema de equações lineares. Vamos então resolver esse sistema. Vamos repetir a primeira equação, x mais y menos z igual a zero, e vamos somar a segunda equação à primeira, x mais 2x, 3x, y menos y, 0, menos z, menos 2z, igual a zero. Da segunda equação, tiramos que 3x é igual a 2z, ou seja, x é igual a 2z por 3. Vamos guardar essa informação. Substituindo esse valor de x na primeira equação, temos 2z sobre 3 mais y menos z igual a zero. Isolando y,
vamos ter y igual a z menos 2z sobre 3. Fazendo MMC, encontramos y igual a z sobre 3. Guardemos também essa informação. Ou seja, quem é o nosso subespaço W1 inter W2? W1 inter W2 é o conjunto das ternas ordenadas x, y, z do R3, tais que o x é igual a 2z por 3 e o y é igual a z por 3. Melhorar essa chave aqui. Esse conjunto também pode ser escrito da forma (2z por 3, vírgula, z por 3, vírgula, z, tais que o z é um número real. Então, como podemos observar, a intersecção, o subespaço intersecção W1 com W2 é uma reta. Sejam W1 e W2 subespaços de um K-espaço vetorial V. Indicamos por W1 mais W2 e chamamos de soma de W1 com W2 o seguinte subconjunto de V. W1 mais W2 é o conjunto formado por todos os vetores de V, tais que V se escreve como a soma de um vetor W1 com um vetor W2, onde o vetor W1 pertence ao subespaço W1 e o vetor W2 pertence ao subespaço W2. O resultado a seguir mostra que a soma de dois subespaços é sempre um subespaço, e esse subespaço é chamado de subespaço soma. Vejamos então esse resultado. Teorema. Sejam W1 e W2 subespaços de V, então W1 mais W2 é um subespaço de V. A demonstração desse teorema também é feita por meio do teorema da caracterização de subespaço, e fica aqui o convite para vocês fazerem a demonstração desse teorema. Vejamos então um exemplo da determinação do subespaço soma. Seja V igual a R3 e considere os subespaços W1, formado pelos vetores tais que a terceira entrada é zero, e W2, formado pelos vetores cuja primeira entrada é zero. Observe novamente que W1 e W2 são planos. Determinemos então a soma de W1 com W2. Por definição, um vetor V pertence à soma de W1 com W2 se e somente se esse vetor V pode ser escrito como uma soma de um vetor W1 com um vetor W2, onde o W1 pertence ao subespaço W1 e W2 pertence ao subespaço W2. Observe que os vetores que pertencem a W1 são aqueles cuja terceira entrada são zero. E os vetores que pertencem a W2 são aqueles cuja primeira entrada são zero. Então, esta igualdade pode ser escrita como x, y, z, o vetor arbitrário do R3, igual a um vetor W1, um vetor que mora em W1, ou seja, x1, y1, 0, terceira entrada nula, somado com os vetores W2 são da forma 0, y2, z2. Essa igualdade nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. x1 igual a x. y1 mais y2 igual a y.
e Z2 igual a Z. Esse sistema pode ser reescrito como x1 mais 0 mais 0 mais 0 igual a x, 0 mais y1 mais y2 mais 0 igual a y, 0 mais 0 mais 0 mais z2 igual a z. Que é um sistema possível e indeterminado, ou seja, qualquer terna ordenada x, y, z pode sim ser escrita como uma soma de um W1 no subespaço W1 com um vetor W2 do subespaço W2. Ou seja, a soma de W1 com W2 dá todo o R3. Encerramos aqui a primeira parte da aula 3. Bons estudos!